Pessoal, inspirados pela força da vida que a gente vê no Êxodo, nós abrimos mais uma aula em que nós vamos mergulhar na teologia do Antigo Testamento, pelo menos em 3 grandes pontos teológicos que são essenciais para que a gente interprete qualquer texto bíblico do Antigo Testamento. Vamos ver a teologia do Êxodo, que é em boas partes a teologia da aliança, estão bem juntas as duas. Teologia do Êxodo, teologia da aliança e depois 2 teologias que são corrigidas no Novo Testamento, a teologia da prosperidade e a teologia da retribuição. Agora, pessoal, vamos relembrar um pouquinho da nossa aula anterior? Na nossa aula anterior, nós mergulhamos no processo de escrita da Bíblia, especialmente com Gênesis, entendendo como grande parte das histórias dos patriarcas, da história de Moisés, são resgatadas, já existiam provavelmente em forma oral, mas são resgatadas e escritas lá no exílio da Babilônia, que dura entre 586 e 538 a.C. A história é contada, o tempo antes de Cristo é contado de trás para frente, né? Não dá confusão na cabeça não, né? E, pessoal, nesse momento do exílio, então, muita coisa da identidade de Israel precisa ser resgatada. É por isso que nós precisamos entrar aqui nos gêneros literários. A gente vai trabalhar com isso no Novo Testamento, falando da apocalíptica. Mas é importante que a gente entenda que Gênesis, por exemplo, até o capítulo 12, traz uma série de histórias que podem ou não ter acontecido. Os autores brigam bastante em relação a isso, mas o importante é que são histórias que passaram por uma forma lendária, porque são muito antigas, então foram mudando muito ao longo do tempo. Até o capítulo 11 do Gênesis, a gente tem uma série de histórias que são até difíceis de entender, né? Adão e Eva, Caim e Abel, depois a descendência de Caim, depois uma história super complicada que fala de como os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens e tiveram filhos chamados Nefilim, gigantes. É super difícil de entender isso no capítulo 6. Do 7 ao 9, o dilúvio, a Arca de Noé, depois capítulo 10, a Tábua das Nações, que mostra como os filhos de Noé se espalharam pelo mundo. E o capítulo 11, a Torre de Babel. Babilônia, olha só, é um texto construído lá na Babilônia, né? Então lembrem, pessoal, que todos esses textos devem ser entendidos à luz da sua mensagem e não procurando ali história. Quando a molecada pergunta, mas como é que Caim teve filhos se a única mulher que tinha era a mãe dele? Ele casou com a mãe dele? Pessoal, fujam dessas perguntas. Falam, olha, aqui a Bíblia não quer dizer exatamente como aconteceu. Até porque no final do episódio de Caim, por exemplo, se fala que Caim, como ele mata Abel, deveria se fazer justiça. Ou seja, alguém que mata uma outra pessoa, ele poderia ser morto por um vingador de sangue, como eles chamam. A história é meio complicada de entender, mas no fundo é simples. Se eu mato uma pessoa, a família dessa pessoa que foi assassinada pode escolher um vingador para me matar também. É uma lei muito posterior, está aqui na Bíblia. É a lei do Goel, do vingador de sangue. Então Deus diz, olha, ninguém vai matar Caim. E eu vou colocar um sinal nele para que ele não seja morto. Mas como é que alguém vai matar se supostamente só tinha Adão, Eva, Caim e Abel? Claro, gente. O texto de Caim e Abel já supõe que existia uma civilização, tinha mais gente, né? Então ali em Gênesis, no capítulo 4, quando essa história é contada, ela não quer dizer que só existia Adão, Eva, Caim e Abel. Ela quer nos remontar aos primórdios. Que primórdios são esses? Não sabemos. Que tempo histórico é esse? Pouco importa. O que importa é que o texto vai querendo mostrar que o que vai sendo passado de geração em geração não é coisa boa, é coisa ruim. Nós somos descendentes não do bonzinho, mas do ruim. O pessoal mais antigo vai entender. Lembra das gêmeas como é que era o nome da novela? Não lembro mais. Mas tinha a Ruth e a Raquel, lembra? Tinha a boa e a ruim. Qual que era boa? A Rutinha é minha amiga. A Raquel era ruim e a Ruth era boa, né? É isso, né, produção? Também ali tem Caim e Abel. Caim é ruim e Abel é o bom. A gente é descendente de quem? Da Raquel não, do Caim. Nós somos descendentes da maldade. Ou seja, Gênesis está querendo mostrar, pessoal, que a maldade vai se espalhando de pai para filho, de geração em geração. No Novo Testamento tudo muda, né? Lembram do Cântico de Maria? Vocês rezam o Magnificat em casa ou não? O que se espalha de geração em geração? Você sabe? A misericórdia, que vai agora de geração em... Não é mais o castigo, o pecado, é a misericórdia. Isso, gente, é muito bem expresso
na grande teologia que unifica todo o Antigo Testamento, que é a teologia do Êxodo. Poucos livros bíblicos não citam o Êxodo. Sabe por quê? O Êxodo é a grande mostra de um Deus que está junto dos pequenos. Na antiguidade, em momentos muito remotos da fé de Israel, talvez aqui a gente possa situar o ano de 1200, mas muito se discute se o Êxodo pode ser situado aí ou não. Mas uma coisa é certa, chegando ali no século XV, século XII a.C., nós temos um modelo religioso em que Deus está ao lado dos reis. Os sacerdotes, eles são funcionários dos reis. E claro, nem o sacerdote ia contra aquilo que o rei falava, né? Se o rei queria fazer uma guerra, ele chegava para o sacerdote e falava, ó, você faz o favor de profetizar aí para o povo que a guerra é a vontade de Deus. E claro que o sacerdote ia dizer para o povo, ó, Deus quer essa guerra, vamos lutar com força. Até para quem gosta, por exemplo, da cultura egípcia, deve se lembrar das máscaras fúnebres dos egípcios. A máscara de Tutankhamon, por exemplo, ela tem uma serpente ereta no diadema real, né, na máscara. Uma serpente fica em pé ali. Essa serpente, ela é um deus, na verdade, e ele conecta o faraó à deusa Ísis, que sopra no ouvido do faraó toda a sabedoria dos deuses. De forma que o faraó ele é o único representante de Deus na Terra. Até existe uma grande reforma feita lá no século 13 a.C., 13 e 14, por aí, por um faraó que se chama de Amon-Ra, o Akhenaton. Ele começa a se chamar filho do deus Sol, deus Amon, e ele diz, olha, eu sou o único filho de Deus nessa terra, e se alguém quiser conhecer a Deus tem que passar por mim. O Deus do Êxodo, gente, é um Deus diferente, porque ele é um Deus que não está a serviço da opressão. Opressão, gente, não é um termo moderno, não foi inventado pelos sociólogos do século XIX. Opressão é um termo que aparece na Bíblia, viu, gente? Na Bíblia. Deus vem libertar o nosso povo da opressão do Egito. E é bonito porque o processo da libertação, ele é um processo muito bem narrado em Êxodo 3, que mostra que ele é o processo em que Deus se revela como aquele que caminha junto do seu povo. O Egito é o momento da dor, do sofrimento, como lá o exílio da Babilônia, quando a Bíblia é reunida para dar a vida para o povo, também aqui, o nosso texto do Êxodo, ele é o texto que mostra que Deus caminha junto do seu povo, está a serviço deles, ama o seu povo. Abra aqui comigo em Êxodo, no capítulo 3, pode pausar o vídeo aqui para procurar, Êxodo 3, nós vamos ler os versículos 7 e 8. Olha só que bonito. O Senhor disse, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Olha os verbos. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso, desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Que coisa mais bonita que isso, gente? Parece que o povo tinha brincado de vaca amarela com Deus, né? E Deus estava ali, ó, no silêncio. Era só a dor, o sofrimento e o faraó, o grande representante de Deus. E ali no Êxodo o povo é convidado a enxergar uma outra visão teológica. Claro, você já sabe o que é a visão teológica, né? Uma outra imagem de Deus. Um Deus que ouve, vê, conhece. E por isso desce. Naquela imagem, pessoal, a cosmovisão, a imagem de mundo, o mundo era plano. Tem uns terraplanistas hoje, viu? É uma doideira esse negócio, mas tudo bem. O mundo era plano naquela época, eles pensavam que o mundo era plano, né? E que ele era tipo uma boleira que a gente tem em casa, com uma cúpula, com uma tampa em cima do mundo. O firmamento, chamado de raquia, a tampa da terra. Tinha o primeiro céu, que é aqui, esse daqui que a gente tem, o segundo céu, onde estavam os astros, e em cima da tampa tinha o terceiro céu, que era onde Deus morava. Claro, é a concepção da época. Então, quando Deus fala com o povo daquela época, ele tem que dizer que ele desce. Hoje em dia, até a gente pede que o Espírito Santo desça, né? Mas Deus está aqui, gente, junto de nós. É a visão antiga, né? Essa que Deus está lá em cima. Deus está aqui.
Deus está junto de nós. Deus está no teu coração, porque você é batizado. Mas como Deus fala para esse povo que pensava que Deus estava lá no alto, distante deles, Deus tem que dizer que Ele desce a fim de libertá-los. É uma maneira de dizer, na verdade, que Ele não está longe, distante, coçando a barba lá em cima e vendo o povo sofrendo ali embaixo. Mas Deus está junto do seu povo, caminhando com eles. O sofrimento esconde um plano muito maior. E esse plano é um plano de quê, gente? Você sabe. É um plano de libertação. Lá no Egito, o povo tem que passar por essa experiência de entender que a libertação é a grande mostra que Deus está junto do seu povo, caminha com eles e coloca um projeto de vida novo, ético, diferente, de um comportamento diferente. Certo? Por isso é bonito também, tem umas coisas que ficam escondidas no texto, né? Quer ver? Conta comigo quantos povos já estão na terra que o povo vai habitar. A terra boa, que manda leite e mel. O leite e mel também é interessante. Eu particularmente não gosto de mel. Mel no leite então, blá. Então eu quero aqui outro significado, porque se for leite e mel, não gosto não quero. O leite, gente, é a bebida mais básica do ser humano. É a bebida da criança, né? É como se Deus dissesse assim, olha, vocês vão renascer comigo. Vão se tornar um novo povo. E o mel, ele vem em contrapartida ao amargor do Egito, a dureza do Egito. Tem outros significados. O leite também indica... Bom, vocês sabem de onde vem o leite, né? Se a gente pergunta para os nossos catequizandos, de onde vem o ovo? O ovo vem da caixinha, vem da galinha. Mas se eles descobrirem de onde que vem da galinha, eles não comem mais ovo, né? E o leite? Também, se descobrirem de onde vem na vaca o leite, não tomam mais leite, né? Entretanto, gente, para aquele povo, o leite representava que ia ser uma terra tão boa que ia ter animais, ia ter gado. O gado não era tão comum na época, porque era muito caro, né? A gente está falando de um território semidesértico, a região ali é terrível para ter a vida, tanto o pasto quanto os animais. Então, a terra ter leite significa que ela vai ter animais. E o mel também parece que era criado ali. Foi encontrado na arqueologia uma cidade chamada Rehov, ou Roob. Nas nossas Bíblias geralmente aparece como Roob. E é uma cidade que ela tem apiários gigantescos no meio da cidade, que mostra que é um lugar bom para a vida, ok? Conta comigo quantos povos estão ali, no versículo 8. É a terra dos, amorreus, ferezeus, heveus, comecei errado, desculpa, de novo. É o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Quantos? 6. 6, gente, é o número da imperfeição. Ou seja, a terra está imperfeita. E o 7 é o número perfeito, mais perfeito que existe, porque é a soma de 4 mais 3. Não vamos entrar nisso hoje. Mas na linguagem bíblica, eles escondem significados nos números, né? Portanto, a terra só vai estar perfeita quando Israel chegar nessa terra. Porque Israel vai ser o 7º povo. Não é maravilhoso esse negócio, gente? Depois, pessoal, quando o povo sai do Egito, não é só que eles caminham a ermo no deserto, mas eles passam no deserto para ganhar um novo coração. O deserto é lugar disso, né? De descobrir o que é essencial para a vida. No deserto não dá para se maquiar, não dá para a mulher passar lápis lazuli, não dá para o homem ir ficar bombado na academia, no deserto. Deserto é lugar de sobreviver. Ou seja, de descobrir que o essencial para a vida é o alimento, a água. Falando em água, né? Peraí. E acabou minha água. Eu aguento até a próxima aula. Estamos no final já. Estou no deserto aqui, logo chegamos na Terra Prometida. Pessoal, o deserto é o lugar de descobrir que o essencial para a vida é o alimento, a água e Deus. Se você passa por um deserto, descobre o que é essencial para a tua vida aí, porque Deus está lá. O deserto é o lugar de encontro com Deus, diz Oséias. Oséias capítulo 2. Lhe levarei ao deserto e lá lhe falarei ao coração. Texto maravilhoso. Pessoal, junto então da teologia do Êxodo existe a teologia da aliança, que é essa teologia de um Deus que coloca para o povo um caminho para que eles sejam felizes e cheguem à terra prometida. Esse caminho envolve a mudança de coração, a mudança de vida, né, de fato. Não é uma mudança exterior, não é só ir fazer sacrifício, igual os deuses estrangeiros tinham, ou igual a gente que pensa que é só ir na missa e pronto, né? Não é.
é mudar o coração, gente. Por isso essa aliança, ela envolve um Deus que abraça o seu povo e diz, eu serei o vosso Deus. E vocês serão o meu povo, se, aqui vem a condicional, se cumprirem a minha aliança. A aliança não é como Nietzsche falava, uma jaula que rouba o eros da vida, que rouba o prazer da vida, não é. A aliança, ela é um caminho para que a gente seja feliz. Eu sempre pergunto pro pessoal quando dou os cursos, se você passa sinal vermelho, o que acontece? A primeira resposta é, vem a multa. Mas não é, gente. Se eu passo o sinal vermelho, eu coloco a minha vida em risco. E a vida de outro também, claro, né? A lei que Deus coloca para nós não é uma baliza de punição. A lei, ela é uma instrução para que eu seja feliz. E feliz de fato, em todas as minhas dimensões humanas. Por isso a gente vai encontrar também no Antigo Testamento, não só essas teologias, mas outras teologias que funcionam como apoio, mas que são corrigidas no Novo Testamento. Duas delas eu trabalho com vocês para finalizar a nossa aula. A primeira delas é a teologia da retribuição. Naquela época, pessoal, o povo pensava que Deus era um pai, mas não era bem pai, ele era um Papai Noel. Em que sentido? Se o povo fizesse alguma coisa ruim, Deus mandava castigo. Se o povo fizesse coisa boa, Deus mandava bênção. Então, Deus se comportava de acordo com o ser humano. Dava presente se todo mundo foi bonzinho durante o ano, e se não foi bom, Deus não dava presente. Essa teologia da retribuição, ela exige o sacrifício. Porque o que é o sacrifício? É eu pegar o melhor que eu tenho, colocar em cima do altar, e como Deus morava lá em cima, a única coisa leve o suficiente para subir o céu, e eles achavam que o teto da terra tinha uns canos, umas canaletas, onde Deus mandava o granizo, a chuva, os castigos, né? Então Deus abre as comportas e vem a chuva, vem o dilúvio. Então a única coisa leve o suficiente para ir dizendo, olha Deus, a gente está se comportando bem e o melhor que a gente tem é teu, porque a gente reconhece que tu és o nosso Pai. Era a fumaça do sacrifício. Por isso Deus gosta de churrasco, mas não é que ele gosta de comer a carne, é que com o cheiro bom, ele sabe que o povo está se comportando bem e manda de volta bênçãos. A bênção, ela vem no formato da prosperidade, pelo seguinte. O povo achava que depois da morte não tinha nada. Eles iam para baixo da terra, no Sheol. A terra era plana, né? E embaixo da terra tinha a mansão dos mortos, o Sheol, chamado de Hades também no grego. Então, se depois dessa vida humana não tem nada, o povo só fica ali guardadinho no Sheol, se Deus quer fazer alguma coisa boa para mim, tem que ser nessa vida. Não tinha dimensão de um céu, da eternidade, não tinha nada disso para o judeu antigo, para o Antigo Testamento. Só em alguns livros do Antigo Testamento a gente vai ter a noção de imortalidade da alma, especialmente o livro da sabedoria, que é o último a ser escrito no Antigo Testamento. Então, pessoal, como não tem vida depois dessa vida terrestre, Deus tem que mandar as coisas boas em forma de bens. Então, muitos filhos, ouro, prata, pedras preciosas, animais, comida, bebida. É a teologia da prosperidade. Essas duas teologias são derrubadas no Novo Testamento. Deus, gente, é sempre bom. Se eu me comporto de maneira ruim ou boa, pouco importa. Porque Deus não muda de acordo comigo. Às vezes a gente fala isso, né? O meu pecado machuca o coração de Deus. Não machuca nada, gente. Primeiro porque Deus é bom. Em Deus só há coisas boas, só há sentimentos bons. O meu pecado me machuca. Claro que a gente usa metáforas, né? A gente entende a metáfora, a comparação. Mas o pecado machuca a minha vida porque eu não sou feliz. Quando eu decido não amar, ou seja, quando eu peco, eu não sou feliz. Por isso a teologia da retribuição ela não se sustenta com Jesus. Quem Jesus castiga ou condena ao castigo? Ninguém, pessoal. Só usando metáfora com a figueira. Mas Jesus não castiga ninguém. E a retribuição também cai a prosperidade cai por terra quando a gente entende que tem uma vida muito mais perfeita, maravilhosa depois dessa. Deus não precisa deixar a minha conta no azul para eu entender que Ele me ama. Deus me ama, seja minha conta, quer a minha conta esteja no azul ou não, certo?
Por isso o sofrimento também faz parte da vida. Se você nunca leu, leia Salvifici Dolores. Escreve Salvifici com C. É uma carta maravilhosa que João Paulo II escreve, São João Paulo II, falando do sentido do sofrimento humano. Cristo passa pela cruz e um cristão não pode negar o sofrimento. Ele vem. Ser cristão não é dizer que Deus vai fazer a minha vida estar linda e maravilhosa e ser cristão só quando tudo está bom. Não a esse triunfalismo. Deus é bom e Ele é bom quando eu sofro e quando eu estou feliz. E o sofrimento é parte da humanidade, não dá para a gente fugir. Agora a gente pode escolher se a gente vai ser feliz ou não no meio do sofrimento. Isso depende da nossa experiência de Deus. Ok? Fechamos a nossa aula de hoje então vendo 4 teologias. Teologia do êxodo, teologia da aliança, teologia da retribuição e teologia da prosperidade. Agora no nosso próximo encontro a gente vai entrar no mundo dos profetas e entender um pouco melhor o que é o coração de Deus.